pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Modesto, professor de História. Estamos aqui para mais uma exibição das nossas videoaulas e nessa aula nós vamos falar sobre Renascimento. Nós vamos falar sobre um dos movimentos intelectuais, artísticos, culturais, arquitetônicos, um dos movimentos que vão surgir na Itália, que vai abranger o seu viés de pensamento, a mentalidade da Idade Média e que vai ter repercussões aí em toda a Idade Média também. O objetivo dessa aula é que você possa compreender as principais características do Renascimento e os principais pontos de enfoque, de mudança de mentalidade. Como que a mentalidade das pessoas mudaram? É uma aula simples que nós vamos fazer ela através de um slide. Então eu peço que você fique atento com a gente, que você preste atenção também, né, ao slide, para que nós possamos começar. Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês verem o slide. E para a gente estar começando, então, o nosso tema, o Renascimento ele vai surgir na Itália entre o século XV e XVI. E o Renascimento, e por que a Itália? A Itália, a gente entende que o grande enfoque da Itália é por causa do comércio, né? Da grande efervescência cultural que já estava vendo ali, até pela questão da ascensão da burguesia, e de ser um ponto estratégico também de entrada na Europa, de especiarias e de outros produtos. E o termo renascimento, ele se refere a algo que nasce de novo. E o que nasce de novo nesse período, então, é o que nós entendemos como a cultura greco-romana, ou a cultura clássica, a cultura da antiguidade. Não é à toa que nós vamos ver entre uma das características do Renascimento o classicismo. Eles vão resgatar o pensamento da Grécia e da Roma, dos gregos e dos romanos, para que eles possam embutir dentro do pensamento agora medieval e iniciando o pensamento moderno já essa nova visão. É no Renascimento também que vai vir a Idade das Trevas, que eles classificam a Idade Média como Idade das Trevas, como uma não produção cultural, como uma não produção artística. Nós sabemos que isso não é legítimo, devido ao fato que dentro da Idade Média nós entendemos da criação das universidades, da expansão do comércio, então, mas é no Renascimento que se tem esse termo. A Renascença, então, vai descrever a renovação literária, artística e científica, que alcançou alguns países na Europa no século XIV e se estendeu até o século XVI. Características, então, para a gente entender. As características do Renascimento é o antropocentrismo. Antropo significa homem. Centrismo, centro. O homem no centro. Então, agora nós já saímos de um panorama teocêntrico. Teo, Deus, centrismo, Deus no centro. Antigamente a explicação se baseava em questões religiosas e de fé. Agora não. Agora as explicações se dão em estudos e comprovações que partem do homem. Antropocentrismo, o homem no centro do universo. A segunda característica que nós estamos vendo aqui é o individualismo. É dentro desse período também que nós vamos entender que as pessoas passam a se importar mais consigo mesmas. Não é? Alguns tendem até a falar numa questão de o início do egocentrismo, mas eu acho que ainda é prematuro de dizer isso, mas fato é entender que o individualismo já é o se importar com você, com as suas ideias, o pensar mais em você também. Naturalismo e o hedonismo, eles caminham juntos. Como assim? Na Grécia e na Roma, era comum a exibição dos músculos, era comum as estátuas, era comum como é que eu posso dizer, as esculturas, as pinturas, as representações artísticas com nudez. Então, o naturalismo, a supervalorização do corpo e daquilo que tinha, ele está diretamente ligado ao hedonismo, que é o prazer. Não é o prazer de fazer algo, fazer por prazer, não por obrigação. O entender que eu posso representar o corpo nos seus contornos, eu posso fazer de acordo com aquilo que eu acho melhor, valorizando o corpo humano e aquilo que ele tem de melhor. Então, naturalismo, a questão vai representar mais a questão do corpo humano, hedonismo, a questão do prazer, realismo, essa parte aqui é muito interessante porque nós vamos ver alguns quadros do realismo que eles representavam como que a vida era mesmo,
sem maquiagem, sem deturpar, né, deturpar a lógica de realidade, como, por exemplo, em algumas pinturas nós vamos ver que eles vão representar cemitérios com baratas, com ratos, com escorpiões, com cachorros, né? Coisa que as pessoas falavam assim, não, mas por que isso? Mas é porque é natural, é a realidade das pessoas, né? Dentro de cemitérios e tudo mais. Então, e outra coisa que eu já tinha comentado com vocês é o retorno à antiguidade clássica, no pensamento, naquilo que eles acreditavam. Para a gente, então, engrenar, como eu falei para vocês, a questão do antropocentrismo, anteriormente era o teocentrismo, e o conceito, né, o homem que anteriormente era visto como um pecador, passou a ser encarado como algo grandioso e valioso. Então, o teocentrismo medieval, ele vai ceder esse lugar, ele vai dar lugar ao antropocentrismo. O individualismo, como eu comentei com vocês, vai valorizar os talentos do indivíduo, vai valorizar e estimular e desenvolver a habilidade, vai valorizar a pessoa como ela é. O naturalismo é a questão da valorização do homem, né, do natural, daquilo que o homem é, na sua realidade, né, em corpo, em fisionomia, em tudo mais. O hedonismo, o prazer, né, já havia comentado com vocês também, passou a buscar a autossatisfação e a realização em todas as áreas da vida, né, fazer por prazer. E o realismo é passar a gastar tempo observando cuidadosamente as pessoas, os detalhes, os animais, as paisagens, para conseguir retratá-los de forma real, o mais real possível, né? Até para ser algo plausível também. E o retorno à antiguidade clássica com relação ao pensamento. E então, se nós vamos falar então do pensamento renascentista, nós temos que entender que o Renascimento ele é intelectual, ele é científico, ele é cultural, ele é artístico. Então, se a gente for abranger isso tudo que está acontecendo nessa época do Renascimento, nós vamos entender que nessa época havia o que nós chamamos de humanistas. E esse ideal humanismo é o humano, né, de valorização do ser humano mesmo. Isso nós tratamos também lá dentro das características do individualismo, da supervalorização e do antropocentrismo. E os humanistas, então, que são essas pessoas que vão trabalhar e vão aprimorar dentro desse meio, eles vão se inspirar na cultura greco-romana. Eles entendiam que os gregos e os romanos eles possuíam uma visão completa e humana da natureza, ao contrário dos homens medievais. As qualidades mais valorizadas do ser humano então passaram a ser a inteligência, o conhecimento e o dom artístico, né? Segundo um viés renascentista, que, como eu falei com vocês, surge na Itália, devido a algumas características. Falamos para vocês a questão do teocentrismo, e que vai estar entre os séculos XV e XVI, em que o homem passa a ser o foco principal do pensamento humanista, no caso. E se para nós a razão é algo que tem que ser valorizado, se entende que todo o processo do conhecimento, se entende que todo o processo de elaboração do conhecimento tem que estar fundamentado na racionalidade. Para a gente entender isso, então, a gente tem que parar para pensar que não era para a gente entender uma chuva, por que existe a chuva, por que ela cai, não era uma explicação tão óbvia, às vezes, como poderia parecer, que Deus estava triste. Mas agora nós temos que entender mais a fundo e pesquisar, entender, aprofundar, investigar, estudar mais sobre isso. Isso é racionalidade. Então, o homem renascentista, principalmente os cientistas dessa época, eles vão passar a utilizar os métodos experimentais de observação da natureza do universo. O rigor científico para isso. Nós vamos ver o Nicolau Copérnico, nós vamos ver o Galileu Galilei. E dentro dessa parte racional, né, de tantos outros pensadores que nós temos, o ideal, o humanismo, como eu falei para vocês, vai valorizar o homem e vai se opor ao divino e ao sobrenatural. Dentro das artes, vou voltar um pouquinho aqui, porque eu queria falar um pouquinho para vocês da parte científica. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, os pensadores do Renascimento, eles procuravam enxergar como as coisas eram. E eles entendiam que desde um pensamento grego havia, então, a ideia não era a Terra o centro do universo. Essa teoria é chamada de geocentrismo. O que eles passam a entender é que o Sol é o centro do universo. Então, agora, a teoria que está vigente é o
heliocentrismo, não mais o geocentrismo. E isso vai ser muito difundido, até porque o próprio Galileu Galilei, que confirma essa teoria, ele vai ser obrigado a se retratar com relação a isso, até pelaquilo que ele foi pressionado, e como que repercutiu isso negativamente para ele, até por fato dele ser católico também. Então ele vai falar que tudo que ele falou era mentira e tudo mais. Nós vamos ter o Isaac Newton também, comprovando as 3 leis de Newton, né, a lei da gravidade, entre outras leis. E dentro da parte artística, que é difundido também, ambas, tanto as científicas quanto as artísticas, ela dependia muito, porque dentro do Renascimento foi inventada a imprensa, né? A questão da anatomia passou a ser muito investigada também, divulgada, e a divulgação, então, dela, isso acontece pela imprensa. O Gutenberg, no Renascimento, ele vai inventar, né, a prensa, que vai dar origem à imprensa, como nós conhecemos hoje, e essa repercute como a divulgação dos pensamentos, dos ideais. Nas artes, ela é dividida em 3 partes principais: 300, 400 e quinhecento. E o que muda são os pintores, e muda também as técnicas de pintura também dentro desses períodos. Dentro da pintura, então, igual nós vimos ali, né? O que muda são as técnicas. Então, nós temos a perspectiva linear, o uso do claro e do escuro, o realismo, como nós já tínhamos falado, da tela e da tintura a óleo, do estilo pessoal que cada um poderia ter. O que muda nesses períodos, então, que é baseado dentro dessas técnicas. Como, por exemplo, nós temos aqui a pintura do Michelangelo, que é a criação do homem. Olha, aqui dentro dessa pintura você já é possível se observar o naturalismo. Não é possível se observar porque ele vai valorizar o corpo, o antropocentrismo, a representação de Deus, né, com o homem. E essa pintura está na Capela Sistina, lá do Vaticano. E não só o Michelangelo, né, eu gosto de pensar que os pintores do Renascimento, eles são representados pelos tartarugas ninja, né? O Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci. Aqui também nós temos o Sandro Botticelli, que aqui também nós vemos as características do Renascimento dentro dela. Outra, o Nascimento de Vênus, do Botticelli também. Aqui dá para ver nitidamente a questão do naturalismo. Nós temos aqui o Leonardo da Vinci, né, que é um dos mais conhecidos dentro do Renascimento. Ele era escultor, arquiteto, pintor, ele era cientista, ele também fazia as questões anatômicas. Então aqui ele tem uma das pinturas dele famosa, a Anunciação. Nós temos também outro do Leonardo da Vinci, que é a Última Ceia. Essa aqui, né, ninguém conhece, né? A Mona Lisa. E todas essas repercussões artísticas e culturais dentro da Idade Média, então, vão proporcionar uma mudança muito forte da mentalidade que eles tinham. Vai proporcionar uma mudança brusca dentro daquilo que eles entendiam como a realidade das coisas. E o Renascimento, então, ele vai repercutir em outras áreas da história, como, por exemplo, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, ou a Reforma Católica, como ela é chamada também. Isso a gente entende, então, que é de extrema importância. E o que acontece no Renascimento, não só na parte científica, na parte cultural, na parte artística. E é interessante pensar que quem financiava os artistas nessa época eram chamados de mecenas. Os mecenas, eles eram burgueses que financiavam as artes até para repercussão e para expansão e divulgação dessas artes também, e que é algo divulgado, é algo que pode cair na prova de vocês também, que cai em vestibular. E o Renascimento, ele vai ter essas características que vão ser próprias dele, que vão ser muito peculiares deles. Aqui eu estou passando para vocês algumas imagens dos artistas renascentistas. Pensa bem nos tartarugas ninjas, né, que eles vão representar os pintores dessa época também. Na escultura, então, nós vamos ter uma representação do homem como ele é, a realidade do homem com seus órgãos genitais e tudo mais. A proporção da figura mantendo a realidade, a profundidade, perspectiva, estudo do corpo, isso dá um caráter científico, né,
ao estudo, ao entendimento das artes também. E o que acontece fora da Itália, né? Porque apesar de ter surgido ali na Itália, do início ser ali, não fica só ali, como eu já comentei com vocês. Vai se expandir por toda a Europa, vai se expandir por toda a Idade Média, e não só a Idade Média, né? Nós temos reflexo disso até os dias atuais, em pinturas, em artes, os estudos das pinturas do Leonardo da Vinci e tantos outros quadros que ele não terminou. É algo que é muito interessante de pensar que ele fazia isso por hobby e com tanta técnica, com tanto profissionalismo, e poderia fazer isso de forma tão realista também. E a gente vai ter aqui o Bruegel, né? É um dos pinturas que vão ser representadas fora aí da Itália e tantas outras coisas. Enfim, para a gente entender, então, eu quero que vocês... Espero que vocês possam ter entendido a nossa aula, espero que vocês possam ter compreendido a nossa matéria. Só para a gente fazer aqui um breve resumo sobre o que foi o Renascimento. O Renascimento, então, ele é um movimento intelectual, cultural, ele é social, ele é artístico, ele é cultural no todo, né? Intelectual. E o Renascimento, ele tem como características principais o antropocentrismo, que vai se opor ao teocentrismo, o individualismo, o heliocentrismo, que é baseado dentro do renascimento científico. Ele vai ter também como característica o racionalismo, o hedonismo. Nós vimos que eles vão... O classicismo, que é o resgate da cultura greco-romana. E o Renascimento, então, ele vai repercutir em outros movimentos, como nós veremos nas nossas próximas aulas. Eu espero que vocês possam ter entendido, possam ter absorvido mais sobre a nossa aula, o que nós propusemos aqui fazer aqui. É claro que eu não pretendi esgotar todo o assunto, por ele ser também tão amplo. E fica assim, então, e eu espero vocês na nossa próxima aula.